Olá, tudo bem? Eu sou Arnaldo Luiz Martelo, sou advogado, regularmente inscrito em São Paulo. E eu vim aqui tentar fazer um vídeo de utilidade pública para todos. Quem viu meu canal sabe que recentemente eu sofri um AVC e esse AVC me deixou sequelas na visão. Então, não posso mais andar de moto, né? Perdi o equilíbrio, perdi a visão, então, infelizmente, depois de tantos anos, não posso mais utilizar a motocicleta como veículo de transporte, nem como garupa, tá? Por quê? Porque afetou o equilíbrio. Então tá bom. Então temos um problema, temos que achar soluções. A partir do momento que eu não posso mais andar de moto, que era o meu veículo de transporte, eu sou obrigado a comprar um carrinho simples para fazer a locomoção do dia a dia, me levar para consulta médica, mercado aqui perto de casa, coisas assim. E olha, eu na juventude tive loja de automóveis, loja não, eu tive participação em loja, tá? Comprei e vendi muito carro, foi o que eu mais fiz na vida. E faço uso capião veicular. Existe essa modalidade, é tranquila, desde que você cumpra as exigências legais. Eu vou explicar isso mais para o final do vídeo. E agora, então, precisando comprar um carro usado, eu pura e simplesmente fui procurar onde tem, não tem mais feira. Não tem mais feira, as feiras de automóvel viraram uma bagunça, inclusive em Anhembi. O Anhembi aqui em São Paulo ficou horrível. Então, e aquelas feiras tradicionais, CEAGESP e tal, não existem mais. É um erro. São Paulo parece que tomou o caminho da derrota. Então, vamos procurar em anúncios. Aí que vem o problema. E é aí que esse vídeo se torna importante para você que está procurando um carro. Primeira coisa, existem OLX, Webmotors, Facebook, tá? O Facebook ele tem um marketplace que você tem carros à venda, tá? Então, Webmotors, fora outros, tá? Webmotors é muito caro. Você vai achar carros bons, vai achar carros não tão bons, mas carros caros, tá? Mercado Livre eu não vou nem citar porque é fora de propósito. Agora, outros sites são especializados em lojista. Cara, eu não quero carro de lojista. Por quê? Porque o carro de lojista, tá? Muito lojista, vende o carro no estado, quando o carro tem um precinho melhor. Cara, é pegadinha. Você está ferrado se você comprar um carro desse. Porque o lojista, Código de Defesa do Consumidor, é obrigado a dar garantia do veículo. Tá? Quando ele se exime da garantia, é porque ele sabe que o carro tem um defeito grave e que você vai sair prejudicado. Importante ressaltar que tem carros que já sai no documento carro de leilão. Carro de leilão perde, em média, 50% do valor do veículo e é muito difícil de revender. Restrição de leilão. Então, é o tipo do carro que ninguém quer. Mas o que acontece? O lojista te mostra o carro tá ali bonito, e aí você compra o carro, ele vai fazer a documentação, porque você vai pagar a loja. Você não vai ver a documentação. Depois que você comprou, talvez na hora do documento você veja, mas provavelmente não. Muito tempo depois você vai saber que seu carro tem uma restrição. Aí o lojista vai falar assim, não, eu falei. E pode não ter falado ou pode ter passado por cima. Então, carro de lojista é complicado, a não ser que seja uma loja confiável. Se você levantar Vigo Motors, VIGGO,
Eu fui um dos advogados que atuou contra a Vigo. A Vigo, ela pegava o carro em consignação, vendia o carro, você levava o carro, pagava, mas ela não transferia porque ela não pagava o proprietário. E aí virava um bolo cível, tá? Um processo. E aí, cara, desculpa, eu consegui recuperar o carro do meu cliente, fui, entre aspas, um dos responsáveis pelo fechamento da empresa, porque eu consegui localizar a promotora de justiça, ex-prefeito, entre outros, tá? Que tinham processo lá, que tinham carros lá com processo e achavam que foi um problema cível. E aí eu mostrei que não. E aí, quando você entrava no criminal, você conseguia resolver. No cível, rolava. Tanto que, se você levantar a Vigo Motors, você vai ver que o Celso Russomano fez 2 matérias lá que eu vi. Então, cara, loja é complicado também. Então tem que ser uma loja de confiança, uma loja grande. Entrou na loja, vai comprar seu carro? Perfeito. Nome da loja, Reclame Aqui. Veja no site do Reclame Aqui se tem alguma reclamação na loja. Contrato, amigo, não confia em contrato. O Tribunal de Justiça de São Paulo não costuma respeitar contrato. Isso eu falo de experiência própria. Se alguém duvidar, eu tenho processos que mostram isso. Inclusive, o Tribunal de Justiça de São Paulo não aceita, tá? Pode ver que é jurisprudência, a multa contratual de contrato de advogado. Não tem validade. Segundo o tribunal, é bis in idem. Ou seja, aliás, foi isso que me causou o AVC. Ou seja, cara, não vai por contrato. Ah, eu tenho um contrato. Não, você não tem garantia. A sua garantia é um negócio bem feito. Então, quer ir numa loja? Perfeito. Olha a loja, nome dela, Reclame Aqui. Segundo passo muito importante, olhar a documentação do carro, a certidão do carro, para ver se não consta restrição. E aí o restante é negociação. Olha, eu quero falar com o dono, eu quero assinatura, eu quero, sabe, para ter uma garantia. Mas como eu não quero tudo isso, e eu quero um preço melhor, eu vou procurar com particular. Particular, beleza. Então, quando você entra, Web Motors, quando você entra OLX, normalmente você tem o carro e tem a placa para você consultar, tá? Então aí ficou mais fácil. Por quê? Porque você viu o carro, você viu as fotos e viu a placa. Então, aí eu aconselho você a ter um despachante de confiança. Paga 30, 40, 50 reais numa pesquisa. É a sua garantia. E já vou explicar por quê. Fez a pesquisa, o carro está do jeito que você quer, você vai lá e negocia, vê o carro, leva o mecânico, tá? E aí é fácil de resolver. Olha, foram 10 tentativas de compra, 10 golpes. Como eu disse, eu compro e vendo o carro desde a década de 80. Faço isso há muitos anos. Já fiz profissionalmente. Hoje nós temos esses laudos veiculares que são maravilhosos. Então, fui comprar um carro, gostei, olhei foto bacana, preço. O preço tem que estar um pouco abaixo da FIP, porque carro hoje não tem todo esse valor. Legal. Amigão, quero ver o carro. Ah, eu tô aqui numa estradinha, aqui em Carapicuíba. Opa, peraí. Deixa eu entender. Você tá numa estradinha em Carapicuíba, você quer que eu vá até aí? Desculpa, não dá. Não, mas aqui é... Não, eu tô aqui no Rodoanel. Desculpa, cara. Eu não vou até aí. Então vamos fazer diferente. Você me traz o carro até aqui. Não, carro até aí eu não levo. Bom, também então não quero ver. Por quê? Cara, se eu vou num lugar ermo, tá? É muito fácil eu sofrer um crime.
tá? Porque você está num lugar ermo. Então, hoje você tem, pela internet, como verificar o endereço. Pô, uma estradinha de terra no meio ali perto do Rodoanel, não dá, cara. O que eu tô fazendo ali? Aí, bom, esse aí não deu, vamos para outro. Liga pro cara, olha, eu tenho o carro aqui, o laudo veicular tá feito, tá aprovado. Não, não é assim que funciona. O laudo veicular, ele tem que ser feito na hora da venda. Não caia nessa, porque o papel aceita qualquer coisa. Em qualquer computador, qualquer moleque faz isso. Ele pega um laudo, registra os dados ali e põe aprovado. Só que esse laudo aprovado não serve, porque ele não está no sistema do Detran. O laudo de venda, tá? Você pode pedir um laudo só para venda ou o laudo completo do carro, que é aconselhável para venda, mas ele não serve para transferência. Então você vai ter que fazer 2. O laudo, ele tem que ser feito na hora, na sua frente, em uma oficina da sua confiança. Por quê? Papel, amigo, aceita qualquer coisa. Eu não quero um papel, eu quero passar no laudo. Passou na vistoria, tá ótimo. Aliás, nesse quesito, eu falo para você. Olhei o carro, vi o carro, gostei do carro. Não tem Pix não, amigo. Também já vou tentar um golpe desse comigo. Olha, vamos levar na vistoria. Eu tenho uma vistoria aqui próximo, bacana, confio neles, uma vistoria séria. Fazemos a vistoria. Saímos da vistoria, foi aprovado, vamos até o despachante. Despachante é crucial na negociação. Chega no despachante, amigão, eu quero ver, se você não fez, eu quero ver os débitos do veículo, tá? Ele vai olhar, tem restrição? Não. Tá perfeito? Tá. Então, já me faz a TPV, que é a transferência. A transferência hoje é em papel, não é mais aquele verdinho. Muito pouco carro hoje tem o verdinho. Ainda existe. Então o que acontece? Olha, você fez a TPV? Vamos ao banco. Juntinhos. Chega na boca do caixa, um TED, que é uma transferência. Acabou. Faz a transferência e passa no cartório. Reconhece firma, acabou o negócio. Acabou o negócio. É bom para o comprador e é bom para o vendedor. Acabou o negócio, porque acabou a responsabilidade do ex-dono do carro e você está com o carro garantido na sua mão. Perfeito? E aí tem 30 dias para transferir. Tá. Por que eu falo isso? Porque eu liguei para um outro cara. O cara, no anúncio tá que o carro está em São Paulo. Tá bom. Olha, o carro me interessou. Ah, mas eu tô aqui em Guaianazes. Puta, cara, Guaianazes é longe pra chuchu. Não, manda alguém vir ver o carro pra você. É longe, eu sei. Manda. Papo bom, é sempre papo bom. Manda alguém vir ver o carro pra você, você faz um Pix pra mim e eu mando o meu menino te entregar o carro. Cara, isso não existe. Mandar alguém te entregar um carro. Aliás, essa foi um golpe que tentaram numa cidade do interior, né? Eu vi o veículo, falei, opa, me interessa. E falei, foi um sábado de manhã, eu falei, até que hora vocês estão aí? Ah, nós estamos aqui até as 3. Ah, legal, daqui a pouco eu tô aí. O cara não acreditou. Eu fui até lá. Cheguei lá, era 12:00 e pouco. A loja estava fechada. Olhei, não vi o veículo. Olhei, só que a loja toda tinha a mesma pintura e tinha uma casa no fundo e tinha essa pintura. Fui lá e bati na casa. Aí o rapaz me atendeu, falei, olha, tô procurando esse carro aqui. O cara olhou e falou, não tenho. É uma lojinha de família, uma lojinha pequenininha, inclusive. Aí o cara explicou que vinham sofrendo estelionatos, vinham oferecendo, inclusive, máquina agrícola na loja dele. E na internet era uma loja muito bonita, não tinha nada a ver com a loja que eu tava lá. Ele falou, olha, o rapaz falou, eu já fui na polícia, já denunciei, não acontece nada. Porque estelionato no Brasil é um crime aceitável.
Infelizmente. Embora seja crime, é aceitável. O que aconteceu? Aí, é fraude, eu já vi. Denunciei na OLX, o que aconteceu? Nada, o anúncio continua ativo. Na OLX, hein? Bom, e o cara veio com esse papo. Manda o dinheiro no Pix e eu mando te entregar o carro. Quer dizer, é estelionato, cara. Ninguém faz isso. Carro tem um alto valor, eu paguei, eu levo ele. Entendeu? Eu paguei, eu levo ele. Concessionária, lojas, então, aí o negócio entorta, é o que eu falei. Aí eles impõem, você paga. Eu tenho um primo que ele comprou uma Blazer, entendeu? Ele comprou, fechou o negócio, deu o sinal. Ah, daqui a uma semana você vem buscar o carro. Ah, legal. Deu o sinal, deu tudo, deixou tudo lá. Quando ele foi buscar o carro, já tinha vendido o carro para outro. E aí ele teve que mover um processo, entendeu? Segundo o Código do Consumidor, pediu o ressarcimento em dobro, e aí ofereceram outro carro para ele, um negócio melhor, acordinho. Tá. Então, não existe esse negócio, pula fora. Vou te entregar, manda o Pix para mim, eu vou te entregar. Manda o sinal. Não. Outro foi aqui na ponte do Morumbi, era um Fusquinha, coisinha linda, cara com vídeo, com tudo, aí já foi no Marketplace. O cara mostrou o Fusquinha andando, filmou, todas as informações que você acredita que está tendo. Bom, legal. Bom, vamos ver o endereço. Né? Liguei pro cara, não, legal, quero ver o carro. Não, manda sinal, tem muita gente interessada. Meu, eu quero ver o carro. Não, manda o sinal primeiro, olha, já tem interessado, senão eu não vou segurar. Mas o cara deixou a placa em amostra. Legal. Fui no despachante, pedi para levantar aquela placa, não tinha restrição nenhuma, o carro estava certo, não tinha multa, só que o endereço era no meio da favela do Morumbi. E aí, você tem o aplicativo, né? Você mostra o endereço. Olhei e falei, cara, eu não vou entrar no meio de uma favela para ver o carro, né? Perigoso. É perigoso? É. Não é que favela só tem bandido, mas é perigoso. Você não sabe o que você vai encontrar lá dentro e você é um estranho lá dentro. Não vou. E não fui. Durante a semana o cara me liga todo nervosão e tal, porque não é assim, porque aqui eu vou dar tiro. Eu falei, opa, pera aí, amigão. Você olha bem com quem você tá falando, porque eu não fechei negócio com você, nem fui ver o carro. Então olha bem antes de estar ligando, você tá ligando para a pessoa errada. Aí o cara desligou, não ligou mais, e eu também não fui mais atrás, mas tá certo que deu problema, e aí, no meio dessa briga, o cara ligou para mim e eu não tinha nada a ver com isso. Então, cara, é complicado? É. Você marcou de ir na casa do cara, ali pode não ser o endereço dele. Você não sabe com quem você está lidando. Então, primeira coisa que você faz, eu faço isso. Passa devagar. Não fala com que carro você vai, não fala com que moto você vai. Passa devagar. Passa devagar. Olha, vê se não tem alguém mexendo em carro, mexendo em moto. Não tem uma rodinha. Isso é perigoso, porque aí o cara sabe que você vai parar. E principalmente se o cara mandar você levar dinheiro. Aí tem casos aqui, é só você pegar na mídia, o cara sabe que você tá indo, sabe que você tem dinheiro, você parou naquela porta, o bandido tá do outro lado da rua, ele corre lá e te assalta. E ele sabe que você tem o dinheiro porque ele falou com você. E o dono da casa não tá nem sabendo. Tá? Infelizmente acontece. Então, primeira coisa, marcou? Marcou. Passa com o carro ou com a moto, como se nada, só para olhar quem tá na rua. Se não tiver ninguém na rua, você para. Entendeu? Outra coisa, também para com o carro ou com a moto um pouco longe. Dá uma olhada, tranca e volta a pé. E nunca fala que você vai levar dinheiro. Isso é perigosíssimo. Então, veja,
Outros, né, liguei pro cara, falei assim, olha, gostei do seu carro, você fiz uma contra-oferta, não, eu aceito. Tá bom, vamos marcar então, quero ver o carro. Ah, vem aqui na delegacia. Na delegacia? Por que na delegacia? Você é policial ou você tá querendo... Não, não, a delegacia é uma referência, eu moro de frente. Fui lá no aplicativo, olhei, na frente da delegacia só tem ponto comercial. Tem coisa errada. Voltei no despachante, eu trabalho com 2 despachantes da minha confiança, o Sicar, na Avenida Santo Amaro, e o Olímpia, despachante, no Itaim. Levante essa placa para mim. Levantou. Carro recuperado de sinistro. Nem fui lá olhar o carro, nem fui na delegacia, não me interessou. Carro recuperado de sinistro. E o preço do carro, tabela FIP menos R$2.000. Assim. Poxa, cara, não dá. Então, aí, entre outras, né, você não pode comprar, nós estamos em São Paulo, tá? Eu estou fazendo esse vídeo em São Paulo. Você não pode comprar carro de fora da cidade. Por quê? O carro aqui de São Paulo, ele é placa C, D, E, F. Então, a primeira letra da placa é aonde foi o primeiro emplacamento do carro. Ponto. Então, primeira letra da placa é o estado de emplacamento do carro. Grava essa informação. Acontece que carro J, K, eles vêm lá do Rio de Janeiro. E M, O, e aí vem lá do norte do país. Bahia, enfim. O grande problema é que carros letra A vieram do Paraná, que foi o primeiro estado a colocar o sistema de letra, tá? Então, o que acontece? Pura e simplesmente, o carro que veio de outro estado, ele veio por quê? Do Paraná, porque lá o imposto é mais barato e tal, mas o carro rodou muito. Do Rio de Janeiro, o carro normalmente deu perda total no Rio e foi vendido aqui em São Paulo para o cara mexer. Tem muita gente que compra. É carro de leilão, é carro que deu perda total no Rio de Janeiro. Se você ficar na Dutra, você vai ver cegonhas vindo para São Paulo com carros batidos. Então é carro de leilão. Não precisa nem pedir para ver documento. É carro de leilão. E é carro que bateu. E a partir do momento que o carro bateu, cara, e a batida deu perda total a ponto dele ser leiloado, é um carro que não é confiável. Ah, eu já tive carro assim, tá? E não tem jeito, ele começa a dar problema, é recorrente. O carro ficou muito tempo parado no pátio, então é carro que você vai ter que gastar. Não tem jeito, cara. É um carro que você tem que comprar barato porque você vai gastar nele. Então, cara, o que acontece? Eu vi hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, foi por isso que eu decidi gravar, eu vi um carrinho baratinho, 2006, pô, legalzinho, uma piruinha. Ah, legal, é o carro que me interessa. Econômico, para ir e voltar do mercado, consulta e tal. Tá bom, vamos lá, vamos comprar esse carro. Conversei com o cara, a conversa foi boa. Não, vem aqui ver o carro. Tá bom, fui longe, hein? Fui longe. Quando eu chego lá, olhei, placa K. Opa, K. Esse carro foi emplacado no Rio de Janeiro. Eu tava no portão do cara. Liguei para ele pelo WhatsApp e falei, olha, amigão, desculpa, eu vi seu carro tá bonitinho, mas seu carro não me interessa porque ele é carro de origem no Rio de Janeiro. Tá? Então, para mim não serve o carro. Aí eu tava entrando, né, tava voltando, ele, não, a placa é Mercosul. Não, amigo, eu sou advogado, eu mexo com carro há muito tempo. A primeira letra da placa é onde ele foi emplacado.
O carro que veio do Rio de Janeiro, ele entrou para São Paulo, ele levava a tarjeta São Paulo, mas o carro veio do Rio. É carro de seguradora. Então eu não quero. Aí o cara viu que eu conhecia, não insistiu. Então o grande problema é esse. É o carro, é você ir comprar. Primeira coisa que você tem que olhar no anúncio. A placa tá tampada? Opa, não quero. Não quero. Por quê? Cara, se eu tô comprando o carro, eu tenho que saber a placa dele. Ah, mas papo de quem quer te enrolar. Não, mas eu tampo a placa para evitar o cara fazer um clone. Amigo, andando na rua, o cara olha a placa, anota a placa do seu carro e faz o clone se ele quiser. Com essa placa nova é muito fácil, a Mercosul. Então, não, eu quero saber a placa do carro. Por quê? Porque eu vou fazer um levantamento antes. Eu gastei quase R$ 200 para ir ver esse carro hoje. Se eu tivesse feito a pesquisa que eu acabei de falar, era 30, 40 reais. Eu tinha visto o sinistro, porque ainda bem que hoje as autoridades mandam colocar o sinistro no carro e já vi a placa, já não me interessava, eu teria economizado. Então, é muito importante ter um despachante de confiança para levantar e ver a documentação antes de fechar negócio. Porque aí você vai saber se tem débito, o débito é do proprietário, a não ser que esteja negociado no veículo, ou da procedência do carro. Tá? Então, como eu disse, primeiro, gostei do carro? Gostei. Vamos fazer o laudo. O laudo não se faz depois, se faz antes de fechar negócio. Fechou negócio? O laudo está aprovado? Tá. Vamos passar no despachante para ver se tem débito, porque se tem débito eu vou descontar do valor do carro. Entendeu? Não tem débito? Aí eu mando fazer o ATPV, que é o documento de transferência, tá? Vou no banco, faço o pagamento devido, passo no cartório, reconheço firma do comprador, do vendedor e acabou. Outra coisa, conversando com a Ivone da Olímpia Despachante, ela me falou, o cara comprou um carro pro funcionário dele. Chegou lá, viu o carro, tudo certinho, tudo bonito, bacana. Comprou o carro, o cara entregou o documento verde, aquele verdinho antigo, lembra? E aí, preenchido, tudo direitinho pro cara, ele pegou, pagou o carro, trouxe o carro e levou para fazer a transferência. Quando chega lá, o documento, aquele verdinho, é falso. É falso. Você entendeu? Ele tinha que ter procurado despachante antes. Ele foi procurar depois. O que aconteceu? Ele não achou mais o cara que vendeu. Lógico. Ficou com o carro de origem duvidosa. E aí, não tem o que fazer. Prejuízo. Desculpa. Dito isso, eu espero ter qualquer dúvida. Por favor, coloca nos comentários, tá? E eu vou procurar te mandar a resposta do que da sua dúvida. Uso capião automotivo é possível? É, desde que você cumpra as exigências legais, tá? Então, o uso capião, deixa eu explicar. Existe uma súmula do STF que ela permite, tá, que se faça uso capião até mesmo de veículo roubado. Eu acho, se me falha a memória, é 287, a súmula do STF, que permite que se faça uso capião de veículo roubado. Eu não faço. Moralmente eu não faço. Eu acho que não. Eu não faço. Não me interessa dinheiro. Eu não faço. Por quê? Porque o veículo foi roubado de alguém. Ele já tem um crime. E eu não vou legalizar um crime. Agora, o uso capião automotivo, ele é legal para você regularizar um veículo. Quando? Falecido, proprietário falecido, veículo não entrou no inventário, acontece muito. Muito. Por quê? O cara compra o veículo, não transfere,
tá? Não fez essa documentação que eu falei, pagou, levou e quando foi transferir, o cara morreu. E a família não colocou no inventário, o carro não era dele. E aí, morreu o carro? Não. Então, você tem que partir para a propriedade primária, tá? Que é o uso capião. Então você comprova que você comprou o carro, comprova que o carro é seu, tá? E aí você pede o uso capião automotivo. Sem problema nenhum, cumpridas as exigências, provou tudo, você tem uso capião, e aí o Detran está obrigado a transferir a propriedade, porque você tem a posse. A propriedade é o documento, é o registro. E aí você passa a ter os dois, e aí vida normal que segue. Então, é um caso? Tem várias formas de regularizar, mas uso capião não regulariza débito. Débito é débito, tá? Financeira, não. Você tem o carro, mas o carro tem uma dívida e o carro é a garantia do financiamento. Portanto, a não ser que você pague o financiamento, aí é diferente. Então, uso capião automotivo é possível. Você comprou o carro, o cara sumiu, você não sabe onde está o cara, tá? E você quer transferir o carro. Perfeito, também dá. Acontece bastante também. Você comprou o carro, tá? O cara sumiu, você de repente perdeu o recibo, também é uma possibilidade. O cara uma possibilidade também, aquela de dupla transferência, tá? Não existe dupla transferência, tá? Já vou te contar uma que aconteceu comigo agora, de uma captiva, que era golpe também. Dupla transferência, o cara tem o recibo, tá? O recibo do proprietário para transferir para o José. O José não transferiu, vendeu para o João, vendeu para o Joaquim, e não conversaram mais com o proprietário anterior, que deve estar bravo, porque toda a multa vai, ou se tiver registrado na TPV, vai para o José. E você não vai atrás dessa turma toda para tentar transferir. O uso capião é possível aí também. Você comprou o carro, você prova que comprou o carro, usa, você paga os documentos do carro, você paga a manutenção do carro, ou seja, você usa, não é o carro parado na garagem não, tá? É usando o carro e aí eu quero regularizar. Também é possível com o uso capião. Então, uso capião, desde que você tenha no mínimo 3 anos com o carro, ou, dependendo da situação, a partir de 5 anos com o carro. Depende de ver a situação e ver o processo para ver aonde cabe uso capião e como deve ser feita a transferência. E aí, falando nisso, uma captiva, tá? Eu fui ver uma captiva, o preço estava muito convidativo. E aí, me interessou o carro, é um carro bom, é um carro legal. Só que a captiva, ela tem um problema crônico no câmbio. Câmbio de captiva é problemático. Principalmente das V6. Mas acontece também nas 4 cilindros, na 2.4. Bom, liguei para a pessoa e tal, manda uma plaquinha tampada. Olha, eu quero ver o carro. Mas eu tô aqui lá longe. Então tá. Ela fez um vídeo do carro, o carro ligado, funcionando, e nesse vídeo apareceu a placa do carro. Bom, eu tô falando com uma mulher, porque golpe, normalmente o cara coloca nome de mulher. Não, o carro é meu. O carro é seu, tem que estar no seu nome. Tá, o carro é seu? Não, o carro é meu. Tá bom. Eu vi a placa do carro, fui no despachante, levanta essa placa para mim. Tá bom. Levantou. O carro estava no nome de um homem e tinha uma comunicação de venda pro nome de outro homem. Pô, eu tô falando com uma mulher. Liguei para ela, falei, moça, desculpa, mas o carro tem uma comunicação de venda. Eu comprei, não me adaptei, olha a conversa, não me adaptei com o carro, estou vendendo, estou dentro dos meus 30 dias para transferir.
Tá bom, tá bom, tá certo. Só tem um probleminha. Se você comprou o carro e antes de 30 dias você está vendendo, muito possivelmente você encontrou um defeito no carro, tá? E você quer passar o defeito para frente. Então já tem uma preocupação. Não, mas você só transferiu o carro. Tá bom. Me manda o documento ATPV, uma foto, para eu ver, né? Porque aí eu vou consultar na base de dados do Detran para ver se é essa pessoa que está transferindo. E aí nós vamos fazer o seguinte, 20 mil reais que você quer no carro, eu vou dar 10 mil, mandar transferir o carro. Quando o carro estiver transferido, na hora que você assinar para mim, eu pago os outros 10 mil. Ela não quis mais conversa. Cara, desculpa. O documento tá com a transferência pro nome dela. O nome dele, né? O nome de uma pessoa. Eu dou os 20 mil, que é o que ele quer. E mando pôr o carro no nome dele. O carro é dele. Quem me garante que quando eu finalizar, ele vai transferir pro meu nome? Pior, ele conhece o carro, ele tá com a chave, ele fica esperando em qualquer lugar, vai lá, pega e leva. Já vi acontecer, tá? O cara tá com a chave, ele fica esperando você sair. Você saiu, o primeiro lugar que você parou, ele abre o carro, tá com a chave em reserva, dá na partida e leva o carro embora. E você não vai fazer boletim de ocorrência, amigo. Por quê? O carro não é seu. Você não tem documento. Então, vamos fazer um contrato particular de compra e venda, descrevendo a situação. Vamos reconhecer no cartório, eu te dou metade, mas o carro fica aqui comigo. Você leva a chave. Quando a transferência estiver efetivada, você volta, assina, que é 4 dias. No despachante é 4 dias. Você assina no cartório, eu te pago o restante e um abraço. Não quer negócio. E se não quer negócio assim, desculpa, é suspeito. Então, não foi 1, nem 2, nem 3. Você liga, nome de mulher, aí o carro é meu. Aí liga pro fulano. Aí você liga pro fulano, não, é minha cunhada, é minha prima, tá fazendo um anúncio pra mim. Sou eu que negocio. Então, desculpa, já não me interessa. Então, outra dica importante, consulta no Marketplace da perfil do vendedor e vê o que ele está anunciando. Vê o que ele está anunciando. Porque se ele está anunciando muitos carros, ele é comerciante. Só que ele vai vender como particular. Você perdeu a garantia. Lojista. Ah, não, o carro é no estado que se encontra sem garantia. Não entra, porque o lojista sabe onde tem. E uso capião. Procura sempre um advogado. Dá para fazer, dá para regularizar o seu veículo. É perfeitamente possível. Mas, o mais importante, laudo veicular, você tem que fazer. Não terceiriza. Você tem que ir lá e olhar. Tá? Fez o laudo. Tá perfeito? Despachante. E manda verificar o carro todo. Se puder, verifica antes para ver se não tem leilão, sinistro, nada disso. Não tem. Despachante. E mesmo assim pode dar problema. Porque se o cara tomou a multa há uma semana, você compra o carro essa semana, um mês depois aparece a multa. E aí a coisa sempre complica, né? Não é todo mundo que é responsável, tá bom? Espero ter ajudado, sempre à disposição. Consulte o seu despachante. Em dúvida, consulte um advogado que conheça o trâmite de compra e venda em Detran. Grande abraço, fiquem com Deus.